Glória a Deus. Graças a Deus por essa rica oportunidade. Estamos aqui mais uma vez para fazer a abertura do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2020. Antes, porém, queremos fazer aqui uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos conduza nesta oportunidade. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Deus de todo o poder e toda a glória, santo e eterno, em cuja presença estamos neste momento, queremos pedir a Tua graça, a Tua direção, ao longo desse resumo, desse comentário da Escola Bíblica Dominical. Para aqueles que estão nos ouvindo, seja abençoado, aqueles aqui presentes, ó Deus, para a Tua glória, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a todos os irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, e dizer para todos que estamos aqui alegres, satisfeitos, por esta rica oportunidade que Deus nos concede de ter a oportunidade de fazer o comentário da abertura desse segundo trimestre de 2020 das nossas lições bíblicas dominicais. Apesar da circunstância, nós devemos continuar afirmando que o nosso Deus é o mesmo. Nosso Deus não se restringe a circunstância nenhuma. Então a vida continua. Apesar de toda a circunstância, estamos aqui para anunciar e proclamar que o nosso Deus é forte e poderoso e que tudo está sob o seu controle. Esta é a razão de aqui estarmos falando aos irmãos de casa, aos que estão presentes aqui em nossa equipe técnica, e para que o nome do Senhor seja glorificado. Queremos anunciar para aqueles que pegaram a sua revista, a sua lição bíblica dominical, já pegaram, os que não pegaram deverão estar pegando, para a gente iniciar esse trimestre e, ao longo dele, se Jesus não vir para buscar a sua igreja, nós continuamos servindo a Ele e absorvendo a sua palavra, nos fortalecendo e anunciando ao mundo que Jesus é o Senhor e que Ele está prestes a vir buscar a sua igreja. Nessa oportunidade, nós queremos anunciar aqui o nome, agradecer a Deus pelo comentarista desse trimestre, o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Uberlândia. É o servo de Deus que teve a graça de fazer este comentário muito bem elaborado para nosso enlevo espiritual. Como nós dissemos, vamos aqui fazer um resumo, visto que esta primeira lição do segundo trimestre, intitulada Salmos, um guia devocional para o cristão. Ou seja, estaremos aprendendo no livro dos Salmos ao longo desse trimestre de 2020. Essa primeira lição, ela tem um caráter de cunho mais técnico, onde nós vamos aprender sobre a estrutura do livro dos Salmos, algumas características específicas, mas não por isso que ela deixa de ser importante. Ou seja, apesar de ser uma lição que apresenta o lado técnico, a estrutura do livro, etc., a sua origem na Bíblia hebraica, etc., mas ela deve ser aprendida e compreendida de antemão para que as outras 12 lições que se seguem nós possamos ter uma compreensão mais ampla da mensagem de Deus nos Salmos para o crente de hoje, ou seja, para a Igreja de Cristo no mundo ainda hoje. Ou seja, as 12 lições que se seguem, elas serão lições doutrinárias, a prática, a aplicação da palavra, a vida cotidiana do cristão e da Igreja como um todo. Cremos que Deus vai abençoar, fortalecer o seu povo, será um material bastante eficaz para o nosso fortalecimento, visto que é na palavra que nós nos alimentamos, nós nos fortalecemos e também somos santificados. Afinal de contas, na oração que Jesus fez ao Pai, na sua chamada oração sacerdotal, ele clamou ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, o elemento principal da nossa conduta cristã, da nossa fé e prática, é a palavra de Deus. Não há outro elemento, qualquer outro que houver é secundário, mas a palavra é que nos fortalece e nos revela
a vontade de Deus, como diz o próprio salmista, né? A revelar as maravilhas da tua lei. As maravilhas da lei de Deus está inserida nesta palavra da Bíblia, em especial o livro de Salmos. Então, como todas as demais lições, ela vem com o seu próprio aspecto didático, né, próprio para o ensino, como todas as lições que temos aprendido em outras oportunidades, outros trimestres. Essa também tem três tópicos. O primeiro tópico intitula-se Título, Divisão do Livro e Autores. O segundo tópico, Principais características do livro. E o terceiro tópico, Esclarecimento de algumas expressões. Voltando ao primeiro tópico, título, divisão do livro e autores. O primeiro, 1.1, fala do título. Aqui o comentarista deixa para nós o título original do hebraico, na Bíblia hebraica, chama-se Terrilim, que quer dizer o livro dos louvores. Então esse é o título original do livro de Salmos. Apesar de com o passar do tempo houve um desenvolvimento e nós temos uma palavra também vinda do psalmoi. Eu não me lembro exatamente se é da Septuaginta ou de uma outra versão que vem psalmoi, para onde vem para o nosso português a palavra salmos. Então é um livro de louvores. É um livro de louvores. Se nós pudéssemos ouvir, ou se Deus pudesse abrir os nossos ouvidos, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Salmos, nós podemos perceber que ali, nesse livro, está toda a musicalidade da Bíblia Sagrada. Toda a musicalidade, louvor, adoração, nós vamos encontrar resumido nesse grande livro, que na nossa Bíblia se compõe de 150 não capítulos, mas 150 hinos ou salmos, que é uma coletânea feita ao longo da história. Nisso daqui podemos perceber também o zelo e o cuidado do povo judeu, dos israelitas, que eles tinham para com a palavra de Deus, como eles eram organizados, né, conscientes de que deveria tributar a Deus louvores e adoração. Então eles eram bem organizados, e tudo que eles coletaram ao longo do tempo, que nós vamos falar daqui a pouco, foi colocado numa ordem, né, neste livro chamado Salmos, cuja origem é Terrilim, que quer dizer o livro dos louvores. Se fôssemos fazer uma comparação hoje, nós compararíamos com a nossa harpa cristã, o nosso livro de louvores, né, que é chamado harpa cristã. Pode ser comparado, mas num grau bem inferior, mas nem por isso deixa de ser também o nosso livro prático, né, de louvar a Deus, é a harpa cristã. Assim como outras denominações evangélicas cristãs têm os seus próprios hinos, né, congregação cristã, os batistas, os presbitérios, cada um tem o seu cantor cristão, que faz parte de uma organização para adorar a Deus de forma organizada e bem consciente do que está fazendo. Mas, voltando aqui aos Salmos, então, creio que ficou claro, o título do livro no seu original é Terrilim, que quer dizer o livro de louvores. No 1.2 vai falar da divisão do livro, a divisão do livro. Na nossa Bíblia de edições, seja ela evangélica ou católica que seja, dos ocidentais, nós temos apenas um livro, composto por 150 salmos na nossa Bíblia. Mas, na Bíblia, originalmente na Bíblia hebraica, esse livro de salmos que nós temos aqui, ele se divide em 5 partes. Ou seja, nós temos o primeiro livro, assim dividido, do Salmo 1 ao Salmo 41, é um livro. O segundo livro, do Salmo 42 a 72, é o segundo livro. Do 73 ao 89, o terceiro livro. Do 90 ao 106 é o quarto livro. E do 107 ao 150 é o quinto livro dos Salmos, já assim dividido
pela Bíblia hebraica. Mas aí você pergunta, como é que nós vamos saber dessas divisões? Algumas Bíblias de edição portuguesa, elas já trazem esses detalhes em letras, em negritos, ou mesmo em itálico. Tem lá as divisões. Quando termina um bloco desse salmo, ela já apresenta lá o bloco seguinte. Mas para aquelas Bíblias que não têm essa divisão, nós podemos perceber essa divisão, ou esta conclusão no livro de Salmos, no nosso livro, esses 5 livros, numa expressão de louvor, ou de fechamento, ou de encerramento da composição do Salmo. Por exemplo, o Salmo, o primeiro livro, que vai do 1 ao 41, ele encerra-se no Salmo 41, versículo 13, com a seguinte expressão: Amém e Amém. Então isso é comum em todas as Bíblias, independente de elas ter a divisão já destacada em negrito ou não, isso é comum dentro do texto sagrado, né? E essa repetição vai ao longo dos 5 livros. Sempre que encerra um desses blocos, nós temos essa expressão: Amém, Amém, né? Amém, louve ao Senhor, que é o encerramento do 4º bloco de Salmos, que é o 5º livro na Bíblia hebraica. Amém, louve ao Senhor. E finalmente, o último bloco, que é o Salmo 150, versículo 6, diz: Aleluia, aleluia. Isso chama-se doxologia. É uma doxologia, quer dizer, um encerramento, é um fechamento, é uma expressão de louvor pela conclusão daquela montagem daquele bloco de salmos. Então vejam que havia organização. Então a divisão do livro, repetindo, se divide em 5 livros na Bíblia hebraica, original na Bíblia hebraica. E segundo o autor aqui, o comentarista da lição, é uma espécie, esses 5 livros de Salmos, é uma espécie de um Pentateuco para Deus. Enquanto os 5 primeiros livros da Bíblia de Moisés é um Pentateuco de Deus para o povo israelita, aqui seria uma resposta, uma espécie de resposta em louvor e adoração a Deus pela lei, pela palavra, pelos preceitos de Deus. Então, enquanto os 5 livros de Moisés é um Pentateuco de Deus para os israelitas, os 5 livros dos Salmos assim organizados é um Pentateuco dos israelitas para Deus, adorando, louvando e bendizendo o seu nome. Isso daqui, para aplicar a nossa vida cristã, deveria seguir também esse exemplo, né? O cuidado que devemos ter com aquilo que fazemos para Deus em nossos cantos, louvores, né? Seja louvores avulsos, seja em conjunto, ou principalmente no nosso livro de louvores, que é a nossa harpa, deve ser feito com todo cuidado, com toda reverência, porque Deus merece toda honra, toda glória e todo louvor. No 2.3 nós temos aqui os autores. O comentarista da lição está aqui dando os autores. Quem são os autores? Normalmente nós, quando abrimos o nosso livro de Salmos para fazer uma leitura oficial no culto, ou mesmo para fazer uma pregação, nós costumamos abrir o livro dos Salmos, e indiscriminadamente a gente diz: vamos aqui ler o Salmo de Davi. Temos que tomar cuidado, porque às vezes nem todo salmo é de Davi, e de fato não é, como compositor desses salmos. O autor aqui nos dá que os 73 salmos aproximadamente são de autoria de Davi, o rei de Israel, como compositor, né? Então os outros 77 dos 150 são de outras autorias, de outros autores também bíblicos, né? Para cantar no templo, para cantar ao longo da história de Israel. É bom que entendamos também, com respeito à autoria, que Davi, ele se auto-intitula, nas suas últimas palavras, como diz em, parece que 1ª, 2 Samuel, 2 Samuel 23, 1 em diante, ele é chamado de o suave em salmos de Israel. Olha que esse homem era um homem caprichoso, temente a Deus e amante do Senhor, e o que ele fazia com muito cuidado. Então, não obstante a autoria de 73 salmos aproximadamente, de acordo com a grande maioria dos comentaristas, ele também ele foi e é o organizador de todos os salmos. Davi teve o cuidado de organizar toda esta coletânea de 150 salmos,
que abrange um tempo tanto antes do exílio como depois do exílio de Israel. Ele organizou todos esses salmos num livro, conforme aqui já falamos, em 5 livros, para ser usado para louvar o Senhor no templo ou fora do templo, ou numa peregrinação, numa caminhada, numa jornada, onde eles estivessem caminhando organizados. Então, o Davi é o autor de 73 salmos aproximadamente, como compositor, mas também é o organizador do restante dos salmos, né? Como já disse, salmos que foi apanhado tanto antes do exílio da Babilônia, quanto depois do exílio da Babilônia. Então, dando uma atenção e focando nessa pessoa, na pessoa de Davi, não se pode dizer, talvez, que foi por isso que Deus amou ele. Ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, mas era um homem apaixonado, era um homem que era suave, de fato, como ele mesmo se expressa, um suave em salmos de Israel. Então, isso tem para nós uma lição, que devemos louvar a Deus de todo o coração, de toda a alma, e não por mero interesse de nos apresentar ou fazer coisa dessa espécie, mas, sobretudo, o louvor deverá ser tributado ao Senhor, como Davi fizera a seu tempo, a Israel, como rei de Israel, e mesmo antes de ser rei de Israel, ele já era apaixonado pelo Senhor e cantava ao Senhor. Mas Davi não foi somente um autor e organizador dos salmos que nós temos na Bíblia, ele foi também um organizador dos levitas para cantar na casa de Deus. No capítulo 23 de 1 Crônicas, vai dizer aqui no versículo 5 que ele foi o que organizou os levitas e os sacerdotes para cantar ao seu turno na casa de Deus. Interessante notar aqui que tinha uma orquestra de 4.000 vozes para louvar ao Senhor na casa de Deus. Tudo isso veio da organização de Davi. Então, a importância do louvor, a musicalidade que se verifica nesse salmo é muito grande. Daí a importância da gente dar mais atenção aos salmos, não somente como um livro que supostamente fosse mágico, como alguém pega o livro dos salmos, deixa aberto no Salmo 91 ou no 23 em cima de uma estante, como se aquilo lá fosse uma coisa mágica e acontecesse, como se fosse um desinfetante de pernilongo para matar demônio. Isso não acontece. Os salmos têm que descer ao nosso coração e retornar em expressão de louvor e gratidão ao Senhor. Então, nós aqui nesse item 1.3, a autoria de Davi, nós temos salmos de Salomão, salmos até de Moisés. Então, essa prática dos israelitas vem de longe, não somente dos dias de Davi. Então é importante tomar conhecimento disso, de antemão, dessa organização, desse zelo, desse cuidado, porque o Deus de Israel, para Israel, o Senhor Jeová, era um Deus de amor, na verdade, mas também um Deus de justiça, um Deus que foi expresso por Moisés na base do dente por dente e olho por olho. Havia aqueles que serviam a Deus apenas com medo de ser castigado, o que não deve ser a nossa prática. Nós devemos servir e adorar a Deus por amor ao seu nome, por gratidão à sua bondade, pela tão grande salvação que Ele nos concedeu em Cristo Jesus, e externar a nossa gratidão em louvores, em expressões de cânticos, poéticos, etc. O Espírito Santo, ele desperta a igreja, mas é importante que prestemos atenção na sua palavra, porque os salmos, como não são apenas hinos, cânticos ou poesia, os salmos são também proféticos. Nós temos salmos proféticos, salmos messiânicos, salmos imprecatórios, ou seja, aquele salmo em que o salmista evoca a justiça de Deus contra o seu inimigo para matar, que na verdade para nós essa prática não serve. Invocar a Deus para pesar a mão em fulano ou beltrano, matar, Deus não aceita esse tipo de oração. Alguém disse que esse tipo de oração é oração de feiticeiro. No Antigo Testamento valia, porque era na base do dente por dente e olho por olho. Eles não tinham a graça que nós temos hoje, a graça do Espírito Santo, a graça de louvar a Deus, a graça de que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, que morreu numa cruz, derramou o seu sangue para nos redimir da condenação eterna e nos levar a adorar a Deus, convidando as pessoas para vir também a aceitá-lo como Salvador
e provar do seu amor, da sua graça. Então isso é externado por nós em louvores e adoração. Indo mais adiante, vamos já para o tópico de número 2, uma vez que já temos uma pincelada no título, na divisão do livro e nos autores, na autoria do livro. O tópico do número 2, nós temos o seguinte título: principais características do livro. Quais são elas? Primeira, a poesia hebraica. Segundo, acrósticos. E terceiro, refrão. Vamos dar uma pincelada no que significa isso dentro do contexto da formação e da estrutura do livro de Salmos, que é importante que saibamos de antemão como cristão, para que não venhamos cometer nenhuma gafe quando tivermos de pregar ou fazer alguma coisa usando o texto do livro de Salmos. O que é a poesia? A poesia hebraica. A poesia hebraica, diferentemente da poesia dos povos ocidentais, ela tem uma característica própria. Ela não segue o mesmo ritmo de rima de palavra, mas sim rima de pensamento e de ideias. Por exemplo, vamos aqui inventar uma ideia aqui. O que é uma rima de palavra? Existem umas músicas sertanejas aí que dizem assim: eu quero pescar de canoa na beira da lagoa. Quer dizer, canoa rima com lagoa, né? E vice-versa. Vou inventar uma aqui também, por minha conta. Coelhinho da Páscoa que não bota ovo. Quem te inventou foi um mentiroso, por exemplo, né? Essa aqui é por minha conta, tá? Minha autoria. Então é rima de palavra. Já a poesia hebraica não segue esse ritmo de palavra, mas sim de pensamento. E exatamente para fortalecer o pensamento. Quando há diante disso essa estrutura de pensamento, de ideias, para que fique bem caracterizado, bem fortalecido o pensamento que é escrito nas letras do hino ou da poesia hebraica. Para quem não sabe, o livro de Salmo está inserido entre os chamados poéticos, né? Os poéticos, ele está inserido entre esses livros, os poéticos. Daí o porquê é a poesia hebraica. Nós temos a seguir o acróstico. O que é um acróstico? O acróstico, segundo aqui o comentarista, o comentarista fez um pequeno erro aqui, a título de exemplo do Salmo 119, os versos são reunidos de 8 em 8, cujos grupos começam com a mesma consoante. Quer dizer, ele colocou a palavra mesma consoante. Não é isso. Cada bloco de versículo ou de verso, é bom que se diga que, em se tratando de poesia, não seria versículo, mas sim verso. Seria mais correto chamar de verso. Então, cada bloco de verso no Salmo 119, que é constituído de 176 versos, cada 8 blocos começa com uma das letras do alfabeto hebraico, que vai desde a letra Aleph até a letra Tal, que são 22 letras, diferentemente do nosso alfabeto português. Ela obedece essas 22 letras, para que fique bem caracterizado que a lei do Senhor, o Salmo 119, ele expressa, ele externa o valor e a eficácia do livro dos Salmos, tá? Então ele está adorando, está louvando, está engrandecendo a lei, a palavra do Senhor. Então, se os israelitas colocaram isso em 22 blocos de 8, 22 blocos de 8 versos, ela vai da letra Aleph até a letra Tal do alfabeto hebraico, significando o quê? Que a palavra de Deus, ela é do começo ao fim, sempre eficaz, poderosa em qualquer circunstância, né? E comparando isso com o que Jesus se diz de si mesmo no capítulo 22, versículo 13 de Apocalipse, ele disse: eu sou o alfa e o ômega. Quer dizer, Jesus, ele é, dentro do alfabeto grego, não somente uma palavra do discurso, ele é o verbo vivo, ele não é um verbo do discurso dos
filósofos gregos, mas ele é a palavra viva criadora. Então, como palavra viva, Jesus ele é o alfa e o ômega, ele é eficaz e vivo e poderoso, do alfa até o ômega, dentro do contexto grego. E por fim nós temos aqui, já estamos caminhando para o encerramento, para não ser cansativo aos irmãos, o refrão. O que é um refrão? Segundo o comentarista aqui, ele apresenta o Salmo 107. O refrão também pode ser aceito como um paralelismo, ou seja, é uma espécie de repetição, né? Frases, a repetição de uma frase ou fórmula. Em alguns salmos é possível perceber a referida repetição com maior clareza. Então ele coloca aqui o Salmo 107, onde o refrão, ou a palavra se repete nos versos 6, 13, 19 e 28. Quer dizer, a mesma palavra com pequenas modificações para enfatizar. Essa repetição tem como objetivo enfatizar, caracterizar, ficar bem nítido na mente e no ouvido do leitor deste salmo. Depois ele apresenta também os versículos 8, 15 e 21 desse louvor a Deus, quer dizer, o agradecimento, né, o clamor e depois o agradecimento se verifica aqui neste refrão. E para concluir, caminhando já para o encerramento, teria muita coisa a gente dizer aqui sobre os salmos, mas devemos estar preparados para as próximas 12 lições, com alegria, com satisfação, absorvendo bem esses ensinamentos maravilhosos da palavra. Eu gostaria de fazer uma leitura de um texto, ou deixar um verso mesmo do Salmo 89. O Salmo 89, versículo 15 diz: Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua palavra. Me lembro que certa feita foi feita uma festividade sobre esse tema. Este é um povo, bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Tanto o povo judaico, judeu, israelita, conhecia muito bem esse som festivo, como a igreja também, como o povo de Deus que louva, que canta, que exalta o seu nome com hinos, cânticos e louvores. É um povo bem-aventurado, que conhece o som festivo. Aí o salmista conclui dizendo: andará, ó Senhor, na luz da tua face. Então é importante que tudo que viemos fazer para Deus, principalmente na área do louvor, da adoração, do cântico, que andemos na luz do Senhor, porque fora disso há um perigo muito grande. Cantar apenas de forma profissional, apenas de forma artística, embora que haja as características e a expressão artística, não deixa de haver, por causa que é uma arte, mas que seja sobretudo andando na luz e na justiça do Senhor. Então, que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo, Deus possa dar graça a cada um para a glória do nome do Senhor. Agradeçamos a Deus. Senhor Deus, queremos agradecer e louvar o Teu nome por esta oportunidade de aqui ter externado, comentar a Tua palavra, que ela possa ter um livre acesso aos corações, para o nosso crescimento espiritual no conhecimento, para a santificação, para a glória do Teu nome. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.